Três graus distintos. Eu coloquei apenas um, né, os processos práticos, mas ele vai falar justamente de outros processos que ele vai abordar na obra, né? Que são as condições fisiológicas, psicofisiológicas e aplicações terapêuticas do magnetismo. E aqui a gente colocou só um, né? E aí foi assim que julguei dividir esse estudo para apresentá-lo ao público em sua progressão lógica e realmente suscetível de evitar qualquer espécie de confusão. A primeira parte, sobre a denominação de manual técnico, que publicamos hoje, compreende a enumeração e a explicação dos processos práticos. É o primeiro grau de instrução, muito suficiente para qualquer aprendiz magnetizador. Porém, para conseguir ser mestre, para conhecer a fundo o magnetismo debaixo do ponto de vista teórico e prático, será de vantagem estudar as matérias contidas nas duas outras partes que nos propomos publicar proximamente como complemento deste manual. E aí vai falar de Mesmer, aí vai falar de Newton, vai falar de René Descartes, filósofo francês, né? Pense logo existe. E aí vai falar de coesão, de dispersão, vai falar da ação magnética desde o mineral ao vegetal. Então, a obra que, como ele mesmo está dizendo aqui, né, é o primeiro grau de instrução, mas não a gente tem que procurar complementar. O magnetismo tem uma coisa muito interessante, né? Você não estuda, principalmente nessas obras clássicas do século XIX, e claro, também hoje, apenas a parte prática, né? Os processos práticos, mas você tem que estar atento a muita coisa que eles vão falar sobre essa questão da própria ciência, né? Magnetizar, sendo uma faculdade natural comum a cada indivíduo, segue-se que qualquer é apto para magnetizar, fora toda a consideração de sexo, de idade, de temperamento. Só pode haver, neste ponto, graduações resultantes do grau de aptidões de cada qual para exercer esta faculdade. Só pode haver, neste ponto, graduações resultantes do grau de aptidões de cada qual para exercer esta faculdade. E aí depende também, né? Vou fazer aqui abrir um parênteses. Esta é a minha fala, né? Também no magnetizador, estudar, procurar desenvolver. Alguns dizem assim, como é que você tem a faculdade do tato magnético tão desenvolvida? Pela prática, pelo exercício, né? Então, aí, só seguir que está lá no manual de Jacomelo, né? Sobre tato magnético, seguir a risca, fazer o exercício direitinho e vai justamente desenvolver essas aptidões que ele vai estar falando aqui na aula. Vamos adiante. Estes graus de aptidão decorrem de certas condições, né? Para magnetizar bem, torna-se necessário, ele vai elencar aí na obra. A gente hoje só vai até, no máximo, a calma, né? Aí, semana que vem, entra na vontade, benevolência, fé e saber. E alguns pontos, é claro, vocês vão dizer assim, mas lá em Deleuze já se falava disso, né? Justamente o que Bia vem dizendo, que foi um resumo das obras de muitos mestres que ele pesquisou, né? Então, é uma citação que eu já tenho colocado aqui no programa, mas também está na obra. O melhor magnetizador é aquele que possui um bom temperamento, um caráter ao mesmo tempo firme e tranquilo, o germe de paixões vivas sem ser subjugado por elas, uma vontade forte sem entusiasmo, atividade reunida à paciência, a faculdade de concentrar sua atenção sem esforços, que magnetizando se ocupa unicamente do que faz. Né? Então, está aí justamente essa questão importante ao magnetizar, fazer o tato magnético, a concentrar naquilo que você está fazendo. Ao adentrar, eu toco sempre isso no programa, antes de entrar no recinto do magnetismo, procurar sentar em algum espaço, fazer algumas respirações para acalmar, cortar os laços com as preocupações, com os aborrecimentos,
procurar entrar na atmosfera daquele ambiente. Eu adoro quando eu entro no ambiente que tem muito magnetizador trabalhando, tem aquela música. Então, aquilo eu já vou começando a acalmar, né? E, ao mesmo tempo, né, começar os trabalhos, uma oração, né? Sem pressa, atender ali o nosso assistido, com poucas perguntas, porque ele já passou pela psicóloga, aqui no NIPS, no claro, no caso, e aí a gente vai dar procedimento. Em alguns casos, a gente vai com uma problemática encontrar outras, né? Isso é muito, né? Algumas queixas que o assistido vem trazendo. Então, é bom estudar algumas obras, aqui eu vou abrir um parênteses de novo para a minha fala, justamente sobre essa questão do emocional, né? Estou fazendo um curso aí sobre essa questão da inteligência emocional, que é bastante interessante, né? E que não foge aqui o que a gente está dizendo de maneira nenhuma. Essa questão da gente ter o cuidado, o gerenciamento, a regulação, né? Das nossas emoções, isso, o magnetizador é de suma importância. Inclusive, algumas obras espíritas tratam sobre isso, né?